E hoje eu quero conversar com você sobre a frustração que muitos donos de negócios têm com seus gestores de projetos. O que está por trás disso? As causas que estão influenciando hoje esse desalinhamento entre esse tipo de cargo e tipo de contratação e o que o dono precisa fazer para que ele possa operar bem com o gestor de projetos que ele vai vir a contratar ou com o gestor de projetos que ele já tem, beleza? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Vercelino, sou fundador da Decision Pro, que é uma empresa que treina e ensina donos de negócios que estão começando a escalar a implementarem um sistema mínimo viável de gestão, um sistema de gestão descomplicado, onde ele consegue trilhar nesse sistema, através desse sistema que nós ensinamos aqui, uma relação de trabalho mais sólida, porque a gente sabe que a grande dor na hora que o empresário, o dono do negócio está começando a crescer é o colaborador e manter bons colaboradores. E também ele está cheio de informações, ele tem uma série de conteúdos de gestão que ele precisa implementar no negócio dele e ele precisa saber por onde começar, tem muitas coisas a fazer e implementar o mínimo viável, o simples, o que realmente funciona na prática, o arroz com feijão que nós ensinamos aqui para o dono conseguir fazer o negócio dele escalar de forma enxuta, altamente rentável e dependendo cada vez menos da presença dele no operacional. Beleza? É isso que a gente vai falar aqui e uma dessas componentes disso que a gente ensina tem a ver com o dono do negócio quando contrata um gestor de projetos e ele se desaponta, né? É muito comum o dono de negócio ir lá e ele tá com a casa bagunçada, ele tem muitos projetos, ele acaba assumindo muitos projetos de clientes novos e projetos que demandam toda uma estrutura de planejamento e ele se sobrecarrega porque normalmente ele está no operacional executando a estruturação das copies, a estruturação das ações de vendas, da estrutura do funil, isso quando a gente está falando aqui do mercado digital. Mas isso pode acontecer também com no mercado físico, o dono está sempre na linha de frente ali, abrindo novas frentes, trabalhando novos produtos, resolvendo um problema, um BO que aconteceu num sistema, se o caso do dono é ser desenvolvedor. Particularmente aqui eu vou dar mais ênfase às áreas do conhecimento, às áreas de suporte SaaS, plataformas e também de problemas que estão mais associados ao mercado do conhecimento e do mercado de digital que a gente atua. Mas isso vai se aplicar, se você extrapolar isso para outras áreas, se é o seu caso aí, vai funcionar também, porque trata-se de relações humanas e de formas de entender esse relacionamento. Então, o que acontece quando há aquele desapontamento de que o gestor ele não atende, ele começa a não dar conta das demandas, de esclarecer pautas, por exemplo, de esclarecer todas as linhas de ação do dono do negócio, tudo que tem que ser feito em um projeto. Muitas vezes, problemas como esse, de uma baixa performance de um gestor de projetos, tem a ver com uma falta de organização inicial da própria estrutura do negócio, que ela deve ser feita pelo dono. Estamos falando aqui de um problema projetivo, estamos falando de um problema de um ponto cego, onde o dono do negócio ele acaba projetando a responsabilidade que ele mesmo deveria ter de organizar, de ser um gestor de projetos inicial ali, para colocar nas costas de um gestor de projetos. Se o dono não tem a intenção e desenvolve as competências, e não tem a intenção de arrumar a casa e desenvolve as competências para isso, dificilmente um gestor de projetos vai conseguir trabalhar bem dentro de uma empresa. Se a casa não está arrumada, dificilmente qualquer colaborador vai conseguir trabalhar dentro de uma empresa. Então, a gente precisa, a cada dia que a gente começa, o dono quer começar a fazer o negócio crescer, ele quer duplicar faturamento, ele começa a perceber que ele tem condições de atender mais clientes, ele precisa de um sistema que ele consiga gerir melhor, sem perder o controle e sem microgerenciar, que ele possa acompanhar o progresso dos clientes, dos colaboradores, para que ele possa manter a motivação, a energia do time, o esclarecimento sobre as prioridades da empresa. E isso se vem através de um processo, de um sistema de gestão. Só que o que a gente precisa entender aqui é que a maioria dos sistemas de gestão que a gente tem acesso, normalmente ou eles são feitos para startups que já estão num nível mais avançado, ou eles são feitos para grandes corporações. Então eles se tornam muito robustos e na hora que o dono está ali cheio de coisa para fazer, está sobrecarregado, não sabe nem por onde começar a implementar as mudanças, ele acaba
pegando peças, tendo que montar um quebra-cabeça ali de encaixes, fazer adaptações para poder ter algum tipo de gestão. Então, muitas vezes o dono fica fragmentado com o conhecimento. O conhecimento fragmentado é muito ruim nessa área para ele conseguir poder aprender a fazer um devido controle, um devido alinhamento. Por isso que aqui na Decision Pro nós fazemos os alinhamentos entre o colaborador, por exemplo, de forma a estimular o raciocínio crítico, o senso de priorização, de fazer perguntas na hora de fazer esse alinhamento, de modo que tanto o dono como o colaborador fiquem alinhados a respeito do problema que precisa ser resolvido. Tanto o dono quanto posteriormente os colaboradores e juntos, eles precisam aprender habilidades de resolução de problemas, de formulação de problemas, de saber ir para o X da questão. Isso é vital para que o dono consiga, na medida em que ele começa a orquestrar os esforços, ele é o maestro ali, ele consiga orquestrar os esforços da empresa dele nas questões que são relevantes. Nem tudo num crescimento do negócio é relevante, não dá para deixar tudo bonitinho. Normalmente o crescimento ele é muito mais feio do que a gente imagina, né? Ele vai precisar abrir mão de perfeccionismos, de preciosismos para crescer. E quando agora voltando, né, para essa necessidade desse sistema completo, né, um sistema que atenda o dono para que ele possa fazer boas contratações, para que ele possa manter boas relações de trabalho no negócio que ele tem e que está crescendo, o gestor de projetos, quando não tem um bom direcionamento, pelo menos uma base para trabalhar, ele vai ficar perdido. Ele não vai saber onde colocar os esforços, ele vai se perder em tarefas que não são necessariamente tão essenciais assim. Ele talvez não tenha ainda as habilidades necessárias, os skills que ele precisa desenvolver. Então eles não têm todos os skills ainda para atender tantos projetos ao mesmo tempo. Talvez ele seja bom em organizar um projeto, mas organizar múltiplos projetos demanda uma habilidade. Só que aí que tá, eu falei aqui talvez não tenha tantas habilidades, mas uma coisa que é muito importante, deixa eu formular bem aqui para ficar correta a interpretação. Uma coisa que é muito vital, não é só o fato do gestor de projetos não ter as habilidades ainda, porque isso ele pode desenvolver, de controle, de tocar múltiplos projetos ao mesmo tempo, múltiplas iniciativas. Isso é algo que está na cartilha aí de gestão de projetos e que é algo que se ele se empenhar, ele desenvolve. O problema é que falta quando a empresa ainda não tem uma estrutura, o próprio dono não está dando conta de atender todas as demandas, a estrutura está muito sobrecarregada e aí essa liderança, essa gestão se confunde. A necessidade de uma liderança, a necessidade de uma priorização confunde-se com o trabalho do gestor do projeto, né? E aí isso aí vira um bolo, porque meio que aí entra essa questão que eu falei da projeção. O dono acaba projetando no gestor de projeto todo o trabalho de priorização, de avaliação de prioridades, tudo aquilo que o dono, que é o responsável, que tem o poder ali e que tem controle do fluxo e da direção do fluxo de clientes, do fluxo de projetos e para onde a empresa está direcionando, ele acaba fazendo de uma forma desordenada, ele acaba fazendo de uma forma talvez não progressiva, de uma forma mais imediatista, acumulando muitos projetos. E aí quando chega a hora do gestor de projetos ir lá e conseguir organizar a casa, ele não consegue, porque ele também se depara com uma estrutura inviável a princípio, que é normalmente negócios em crescimento, tem estruturas meio malucas ali, muito a se fazer. Agora, eu estou falando aqui sob o ponto de vista do dono, da postura do dono com relação ao gestor de projetos. Agora, tem a questão também de muita postura de colaborador, se auto-intitulando sênior, pleno, com essas categorias hoje de maturidade e de habilidades, que são auto-intituladas e muitas vezes não correspondem com real expertise. E isso também gera uma grande frustração nos donos na hora de contratar gestores de projetos e em qualquer outras áreas. Hoje a gente está falando de gestores de projetos, que é um problema recorrente que a gente vê acontecendo aqui na Decision Pro, nos meus atendimentos com os clientes, e que eles têm tido essa dificuldade. Um lado é falta de estrutura, ok, o dono vai lá, cai para cima, implementa o que a gente ensina aqui e regula, ajusta. Do outro,
quando a gestão do dono já está mais orientada, já está mais organizada, começam a aparecer os erros do colaborador também. Então o colaborador muitas vezes é um cara vitimista, com uma postura vitimista, põe a culpa em tudo, reclama de tudo, começa a olhar os salários do mercado ali para pleitear aumentos sem ter a devida comprovada competência, sem executar diretamente aquilo que foi combinado. E o que acontece muitas vezes? Para resolver esse problema, o dono muitas vezes, eles como foi meio contratado às pressas, que é o que a gente vê mais acontecendo, não se tem uma estrutura de alinhamento e de estar na mesma página do que foi combinado, que é o que a gente ensina aqui. A gente ensina, antes de qualquer contratação, ter uma aliança, um alinhamento de pré-projeto para ambos estarem na mesma página. Quando isso não existe, fica difícil para o dono ir lá e contrastar, e comparar e falar, olha, a gente combinou aqui, você não está fazendo. Quando isso não existe, fica difícil de cobrar o resultado que foi combinado. Por isso que o dono, na hora de contratar, e assim, no final das contas, tudo começa na contratação. A contratação é uma etapa muito vital, por isso que a gente dá muita atenção à contratação, ao processo seletivo, à decisão que o dono toma na hora de contratar. Então, nessa hora, na hora de selecionar um gestor de projetos ali, o dono precisa ter clareza do problema que precisa ser resolvido, ter clareza se um gestor de projetos consegue resolver aquele problema, e o gestor de projetos, em contrapartida, também precisa ter um pouco mais de noção na hora de entender o barco que ele está entrando e se colocar, né, dando os devidos limites, colocando as regras de atuação, sabendo que o quanto ele conseguiria dar conta, o quanto ele está disposto a dar conta, para que nessa aliança, nessa conversa inicial de alinhamento de expectativas, se saia com um compromisso um pouco mais realista de ambas as partes, para que ambas as partes não se frustrem. E também não abre espaço para desalinhamentos emocionais ali, para vitimização, para o dono ficar super frustrado, o colaborador também tem os seus problemas emocionais, assim como o dono, todos temos, né? Todos nós temos ali esses problemas, ninguém está salvo disso, mas assim, quando não há um alinhamento devido das expectativas pré-contratação, vai dar problema no alinhamento entre o dono e o gestor de projetos. A gente está falando de uma situação ampla, que é um conjunto de fatores que leva a essa frustração. Mas o ponto cego da projeção é um deles, então o dono precisa ficar muito atento com isso, com o ponto cego da projeção, onde ele projeta a responsabilidade dele no gestor de projetos, se ele não pode continuar fazendo. O dono precisa se organizar, o dono precisa minimamente ter autocontrole, ter um pouco mais de domínio pessoal, para não sair fazendo as coisas que nem louco aí, e atualizar e saber trabalhar a equipe. E o gestor de projetos, do outro lado também, precisa ter o ponto cego da responsabilidade, da vitimização, se perceber se não está também reclamando de tudo, se tudo não está difícil, se também não está com o ponto cego da promoção, que é o ponto cego onde o colaborador se vê numa situação onde ele acredita que ele precisa ser promovido para apresentar um resultado. Tem colaboradores que acabam vivendo essa realidade de que, olha, eu só vou dar mais a hora que eu tiver mais. Então, na verdade, o que o colaborador precisa fazer, sob o ponto de vista de compromisso, é primeiro mostrar o resultado, para aí sim se consolidar, mostrar esse resultado de forma consistente, para aí sim se consolidar na contratação depois, para uma promoção, na verdade. Então, assim, esses são pontos, são situações que a gente precisa ordenar. Começa com bom alinhamento de expectativas entre os dois, para que com um experimento de 3 meses, ciclos de validação, para ver como que isso vai acontecer na prática. Porque no começo todo mundo é amigo, todo mundo está feliz, todo mundo está empolgado, mas a partir do momento que as dificuldades aparecem, as pessoas começam a se desestabilizar, o escopo começa a aumentar, ou começa a diminuir, ou era muito mais do que se imaginava. Por isso que tem que ir para a prática, calibrar e reavaliar a cada 3 meses, através das alianças, que é a ferramenta que a gente ensina para fazer esse alinhamento estrutural. É um alinhamento estrutural que ajuda o dono e o colaborador a terem objetividade na sua relação, que é, através da objetividade na relação, o dono vai lá e vai começar a conseguir escalar melhor o seu negócio, beleza? Então esse foi o conteúdo de hoje, espero que você tenha gostado. Se esse conteúdo te ajudou a ter um pouco mais de clareza sobre o que está acontecendo no teu negócio, nas situações, nas relações de trabalho que você tem vivido, considere dar o seu like. Se você precisa de ajuda aí para poder dar uma ajustada na sua estrutura básica de gestão, na estrutura mínima viável do seu sistema de relacionamento dentro da empresa, para que você consiga fazer boas contratações,
para que você resolva essa grande dor, que é ter bons colaboradores, manter bons colaboradores no seu negócio, considere também conhecer aqui os programas da Decision Pro, que eu vou ajudar você a resolver esse tipo de desafio para que você consiga escalar de forma enxuta, altamente rentável e com um negócio que vai dependendo cada vez menos de você no operacional para crescer, e aí você pode cuidar dos aspectos estratégicos do seu negócio, beleza? Então, um forte abraço e até nosso próximo vídeo.